Olá, amigos. É uma alegria estarmos juntos novamente em mais uma edição do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo programa, pelo canal Espiritismo e Vida, do nosso querido amigo Davi Ascenso. Fazemos regularmente, toda semana temos uma edição, e nós estamos hoje aqui para darmos prosseguimento com o capítulo 2, item 4, Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Agradeço ao Davi, agradeço a todos vocês, obrigado pela presença e pelo carinho. Temos conosco os companheiros Davi, temos o Marcos Cuba, Marildo Brito, temos o Paulo César Lodi, temos o Vinícius Pereira e a Daniela Amadei, que estão conosco para as edições do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos hoje, como já falamos, o item 4 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, meus amigos, que beleza, não? O Evangelho segundo o Espiritismo é esse presente que a espiritualidade nos trouxe. É a prova do amor do Cristo pela humanidade, a prova do amor dos espíritos superiores pela humanidade, sobretudo a humanidade que sofre, que luta, e que busca explicações para suas lutas e seus sofrimentos. O texto é pequenino, então nós nos permitiremos lê-lo rapidamente para que possamos embasar as nossas reflexões. A realeza de Jesus, item 4. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias qualquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra, a coroa real do mundo, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira, aquela do mérito, sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida, finaliza com a morte, evidentemente. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Nós começaríamos pela frase seguinte. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século. Nós dividimos a história em antes e depois de Jesus. Jesus, nos diz Chico Xavier, numa das suas reflexões, anotada por Carlos Bacelli, e também
por outros amigos, como Adelino da Silveira, que ele dizia: uma mensagem tem que ser muito poderosa para atravessar 20 séculos. Uma mensagem tem que ter uma intensidade, uma luz, um poder muito grande para ter atravessado 20 séculos. Então, meus amigos, Jesus não dominou só o seu século. Nós chamamos este século em que ele viveu o século de Augusto, o século de grandes imperadores como Tibério, Augusto, mas na verdade aquele foi o século do Cristo, e foi um século que dividiu a história, antes e depois dele, mesmo que agora os nossos historiadores materialistas queiram alterar as coisas. Então, nós vemos um esforço, muitas vezes, para não aceitar a importância do Cristo para todos nós. Mas a verdade é que a partir dele a humanidade mudou. A verdade é que a partir da mensagem do Cristo a humanidade não pôde continuar sendo a mesma. Nós estamos diante de alguém que tinha um poder e que tem um poder moral extraordinário. Tudo o que Jesus fez, tudo o que ele falou, todos os seus exemplos, os seus mínimos gestos, tem razão, o evangelista João, quando finaliza seus escritos dizendo: se escrevêssemos tudo o que ele fez, os livros não caberiam neste mundo. Com o pouco que nós conseguimos salvar dos alfarrábios da história, nós, com os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas e os muitos livros que nos vêm desde a época primitiva do cristianismo, muitos dos padres da igreja, muitas cartas, muitos livros, nós temos milhares de escritos. E estes escritos exploram sempre a grandeza do Cristo, a realeza, a autoridade moral do Cristo. Uma autoridade que foi transformando a humanidade. Não, o reino do Cristo não é deste mundo, mas deverá também se realizar neste mundo, porque ele nos prometeu que os mansos herdariam a terra, não os violentos, não os agressivos, querendo dizer que um dia, quando realizarmos a essência da sua mensagem nas nossas almas, este mundo também será um reino de Deus. Então, ele foi mudando a humanidade. A mensagem do Cristo foi alterando a história. Quando Jesus nasce, a maioria da população da cidade de Roma era uma população de escravos. Havia uma minoria que controlava pela força, pelas armas, uma grande maioria de pessoas. Milhares de pessoas nasceram e viveram na escravidão. Mas quando a mensagem do Cristo começa a penetrar os corações, muitos senhores de escravos, nobres romanos, começam a libertar seus escravizados. Muitos, compreendendo a mensagem de que somos alma, de que somos espírito, de que somos eternos, de que somos todos filhos de um mesmo Deus, olhando para aquele império mantido pela violência, pela força, pela guerra constante, começaram a entender que era preciso mudar. E então nós vamos vendo aos poucos a mensagem daquele jovem rabi galileu, daquele que não frequentara escolas, mas tudo sabia, daquele que nunca ninguém soube onde aprendera as coisas, como dominava os conhecimentos mais importantes e falava com os doutores da lei, tendo apenas 12 anos. Ele começa a mudar este mundo. Os cristãos começam, após a morte do Senhor, a auxiliar os fracos e necessitados. Pela primeira vez na história, a humanidade começa a mudar.
Homens fracos, homens com mais idade, mulheres viúvas. As pessoas eram simplesmente deixadas por conta. O problema é seu, sobrevivem os fortes, morrem os fracos. E naquele momento a mensagem do Cristo toca os corações e nós entendemos que somos todos irmãos. Aquela senhora viúva poderia ser minha mãe. Aquele homem envelhecido, carcomido pelo trabalho, poderia ser meu pai. Meu irmão. Então nós começamos a olhar a humanidade como irmãos de caminho. E em Jerusalém os apóstolos vão criar a casa dos homens que ensinam o caminho. Nós achamos que a casa do caminho ficava numa estrada e por isso era chamada de a casa do caminho. Mas era, na verdade, a casa dos homens que ensinam o caminho da redenção, o caminho do reino. E ali João, Pedro, Tiago, Estevão, todos aqueles homens que tiveram o privilégio de ver o Cristo, de contemplar o Cristo, de caminhar ao lado dele, iniciam este grande trabalho de transformação da humanidade. Este trabalho que vai mudar a história da humanidade, porque pela primeira vez os fracos são protegidos, amparados, socorridos. Homens poderosos, centuriões, generais, começam a se converter, senadores, e começam a auxiliar este movimento subterrâneo, que começa a se espalhar, a se propagar entre as famílias mais importantes de Roma, porque o cristianismo toca o coração daqueles que são capazes, de perceber e de entender, ou que têm a maturidade para receber esta mensagem. E estas pessoas podem estar em todas as classes sociais, em todos os meios. Então, nas reuniões cristãs começaram a aparecer as grandes damas da sociedade de Roma, homens importantes, comandantes, políticos e escravos, pessoas comuns, trabalhadores, artesãos. E naqueles locais de reunião, muitas vezes secretos, nas catacumbas, foi se formando esta nova visão de mundo, iniciada por aquele jovem mestre Galileu. Então Jesus, meus irmãos, Jesus mudou a história deste mundo. Jesus foi transformando um mundo violento, sem piedade, um mundo que se guiava pela guerra constante, pelo ódio, pelas invasões. Ele foi mudando este mundo, porque onde surgiam os cristãos, ali se estabeleciam casas de socorro e de amparo. E foi assim que o cristianismo foi se espalhando e foi sendo acolhido pelas pessoas em todas as sociedades, como algo capaz de trazer doçura, de trazer paz, de trazer equilíbrio para as vidas. Então, o poder da mensagem do Cristo, e paremos para pensar, sem imprensa, sem internet, sem televisão, sem mídia alguma, apenas 3 anos de exercício do seu ministério. E aquilo de tal forma marcou as vidas e as consciências, que, como diz Chico Xavier, apenas uma mensagem muito verdadeira e poderosa poderia ter atravessado 20 séculos. Uma mentira não teria sobrevivido 20 séculos. Então aquele homem não só existiu, como marcou todos os séculos depois dele,
porque depois dele começa este grande movimento de amor e de fraternidade, e nós vamos ver grandes figuras do cristianismo. Nos primeiros séculos teremos uma pleiade de grandes almas, de grandes mestres, o que nós chamamos dos padres da igreja, né? São João Crisóstomo, Gregório e tantos outros que foram deixando marcas profundas de amor e de caridade. Irineu de Lyon, né? Policarpo, mestres do amor, da espiritualidade, discípulos diretos dos apóstolos, né? Que vão levar a mensagem por todos os lugares do mundo conhecido de então. Há notícias de que chegaram à Índia, de que chegaram a todos os lugares da Europa, da Bretanha. Foram caminhando e levando a mensagem do Cristo para que toda a humanidade pudesse saber que ele existiu. Saber da mensagem de amor que ele trazia para todos os seres humanos. Então, meus irmãos, essa mensagem poderosa, aos poucos foi caindo nas mãos do controle estatal. E a partir de 325, com o Concílio de Nicéia, nós teremos ali um momento crucial na história do cristianismo. Porque ao autorizar o cristianismo como religião de Estado, né? Ao adotá-lo na casa imperial, Constantino impôs de cima para baixo, né? E também com as manipulações do concílio, uma visão de mundo e de teologia que não correspondiam necessariamente àquela do Cristo. E aí homens começaram a se converter, famílias poderosas começaram a se converter, porque, bom, se o imperador é cristão e eu quero ter os favores do imperador, é melhor que eu me converta. E muitos começaram a postular para seus filhos posições de bispo, posições no poder da igreja, e nós vamos começar a ver aí todo o desvirtuamento da mensagem de amor, de simplicidade, de generosidade, de compaixão que Jesus nos havia legado. Então foram séculos de turbulência. O Cristo vai nos enviar seus mensageiros de tempos em tempos para dizer: não é isto, não é este o caminho. Né? Acordem, vocês estão desvirtuando aquilo que é e deveria ser para vocês um caminho de redenção. Então nós vamos ter presenças magníficas na história da humanidade, né? Vamos ver no século XI, nós vamos ver as figuras magistrais, né? de mestres da espiritualidade que vão aparecer na Europa e que vão nos legar obras maravilhosas da mística cristã, o movimento, né, das Beguines, que eram comunidades que se espalharam na Europa, pessoas que se juntavam para viver a simplicidade do Evangelho. Vamos ver o aparecimento, né, de Mestre Eckhart, vamos ver o aparecimento de Francisco de Assis, vamos ver o aparecimento de Tomás de Aquino, vamos ver o aparecimento destas grandes figuras que voltam para nos dizer: retomemos o caminho do Cristo. E teremos, né, as figuras magistrais de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, São Francisco de Sales, e tantas almas notáveis que vêm para nos dizer: retomemos o caminho, meus irmãos, nós nos desvirtuamos, nós nos perdemos. A mensagem do Cristo é uma mensagem simples, de amor, e nós começamos, né, desde o Concílio de Nicéia, a discutir a Trindade divina, a posição de Maria com relação à Trindade, a posição de cada um dos membros da Trindade com relação a Deus. E nós passamos séculos escrevendo livros e discutindo teologia e mandando pessoas para a morte, quando tínhamos o poder para decidir
disputas poderosíssimas, né, se estabeleceram na igreja, por exemplo, o arianismo, né, ários e tantos outros que foram considerados hereges e que, na verdade, tinham posições muito lógicas e coerentes, né, mas tudo foi virando motivo de disputa, de briga, e desde que a igreja foi se estabelecendo, a igreja de Roma foi se estabelecendo, porque no início não era assim, né? Nós tínhamos igrejas, grandes igrejas, em vários lugares da cristandade, em Antioquia, nós tínhamos em Constantinopla, nós tínhamos em Roma, nós tínhamos nas Gálias, né? E estas igrejas viviam fraternalmente, tinham ligação e foram se tornando importantes, obviamente, mas foi criando, né, esta cisão, até que se separou a igreja do Oriente e do Ocidente. Então nós temos vivido, né, separações, brigas, porque esquecemos o simples, esquecemos a simplicidade do Cristo, esquecemos o amor, a compaixão, né? Esquecemos que ele disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas. Então nós começamos a inverter a mensagem do Cristo. Ele nos convida a tomar a cruz para seguir os seus passos, e nós começamos a mandar pessoas para a cruz. Ele nos convida ao sacrifício de nós mesmos, e nós começamos a sacrificar os outros. Ele nos convida à humildade, e nós passamos a disputar os cargos do orgulho e da vaidade. Então nós não entendemos a mensagem do Senhor. Nós não compreendemos a mensagem do Senhor. E aos poucos nós fomos nos perdendo, porque mesmo estas grandes almas traziam de volta o rebanho, né, uma parte dele ao menos, para o caminho da verdade, da lucidez, do equilíbrio, mas muitas vezes acabavam também sendo perseguidos e sacrificados, incompreendidos, abandonados. E a igreja insistia no seu caminho de autoritarismo, de poder, de arrogância, né? Ao ponto que quando Francisco de Assis adentra, né, a igreja, né, em Roma, não era ainda, né, o que nós conhecemos hoje como Vaticano, mas era, né, uma igreja imponente e suntuosa. Você vê ali um homem, né, todo vestido com trapos, descalço, com os pés sujos, com uma expressão de profunda pobreza e simplicidade. E isso nos mostra o filme, né, de Franco Zeffirelli, quando um dos cardeais diz: o Papa é muito esperto, né, ele aceitou esse sujeito aqui porque ele vai falar com os pobres, para que nós não percamos os pobres. Sempre a política, sempre a manipulação, né, sempre ignorar a mensagem de amor que Francisco de Assis veio restabelecer. Essa alma profundamente iluminada, um discípulo fiel do Cristo, que vem para nos dizer: nós nos perdemos, meus irmãos. E os séculos foram passando, né? Nós entramos na Renascença, o homem descobre o poder do homem, né? O poder da técnica, o poder da inteligência. Isso vai nos levar, né, ao início da Era Moderna, com as grandes revoluções científicas, tecnológicas, com o aparecimento de Galileu, né, da ciência moderna, com o auge, né, dessa ciência, com as concepções de Newton. E nós temos ali um homem que começa aos poucos a dizer adeus à religião. E isto vai culminar, né, no século das luzes, na França, e em outros países da Europa, mas principalmente na França, né, onde o homem finalmente decide que não deve mais perder tempo com esta coisa de religião e de Deus. Os ataques virulentos de Voltaire,
né, à religião, muitos deles legítimos, né, porque é lógico que a igreja abusou do seu poder e se transformou mais num poder temporal do que num poder espiritual. E aí começam as grandes batalhas, né, para separar o Estado da igreja, para afastar a religião da vida dos homens. E isto vai nos levando aos poucos a um século de profundo ceticismo. Quando Allan Kardec surge, no dia 3 de outubro de 1804, na França, e estamos, né, comemorando o seu aniversário nestes dias, em todo o movimento espírita, ele surge numa França que já estava dominada pela Revolução, pelas ideias materialistas e que já havia, né, afastado a religião da vida coletiva. No movimento da Revolução Francesa, grandes catedrais foram destruídas, templos, né, lugares históricos, os restos mortais de muitos santos foram dessacralizados, destruídos, jogados em valas comuns. As relíquias de Saint-Rémy, né, o pai espiritual da França, foram destruídas, né, foram jogadas numa vala comum. Um corpo que estava preservado, né, nestes fenômenos extraordinários, né, de corpos, de homens santos e mulheres santas que não foram corrompidos pela morte, tudo foi destruído na raiva, no ódio do homem, mas um ódio que até certo ponto se justificava, porque a religião virou as costas para os sofredores. E então começa este grande movimento na Europa, né, por volta ali do momento em que Allan Kardec começa a publicar, né, o Livro dos Espíritos. Em que ele publica o Livro dos Espíritos, está aparecendo também as vozes terríveis, né, do marxismo, do materialismo histórico dialético, chamando a humanidade para a revolta, para o ódio, para afastar a religião, para as revoluções sangrentas, mas que eram, na verdade, a consequência de séculos de abuso daqueles que deveriam ter ensinado o Cristo, daqueles que deveriam ter acolhido a humanidade, daqueles, e falamos de nós, meus irmãos, não estamos apontando o dedo para a igreja, não. Nós, no movimento espírita, somos, em maioria, pessoas vindas dos quadros da igreja. Então nós desvirtuamos a mensagem do Senhor. É lógico, né, que quando Marx olha para a vida dos trabalhadores da Europa naquele momento, né, dos anos 50, 60, ali do século XIX, de Allan Kardec, e vê jovens, crianças trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, mulheres grávidas, é lógico que ele diz, alguma coisa está errada. Nós precisamos virar esse mundo de ponta cabeça, porque tudo que está aí não funcionou. Lógico que não funcionou. Nós viramos as costas para o Cristo. A mensagem de amor, de fraternidade que alimentou o cristianismo nos primeiros séculos foi esquecida. Para ganhar dinheiro e fazer fortunas, nós fizemos sangrar milhares de pessoas, exploramos o trabalho, a escravidão. Como pode ter existido algo como a escravidão nos séculos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, num mundo que se diz cristão? É lógico que alguma coisa estava muito errada. Então, a realeza do Cristo não é ainda deste mundo. Porque os cristãos, nós ainda não entendemos a mensagem do Senhor. Então começam estes grandes movimentos, né, de revolta, de ódio. E é muito interessante que no meio, né, no auge deste momento, quando estão nascendo essas serpentes terríveis que vão envenenar a humanidade,
nasce também a mensagem do Espiritismo. E neste momento, Jesus cumpre a promessa que nos havia feito 2000 anos atrás. Eu irei e pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, aquele que estará convosco para todo sempre. Então, meus irmãos, naquele século turbulento, materialista, ateu, profundamente desgostoso, irritado, raivoso contra a religião, nós vemos surgir a mensagem da doutrina espírita. Uma mensagem lógica, uma mensagem calcada na razão, no bom senso, porque nós estamos no século em que a razão foi celebrada pelos revolucionários como uma deusa. Napoleão tira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa, dizendo: quem é você para me colocar uma coroa na cabeça? Ele humilha o Papa e o faz com a arrogância de alguém que não tinha mais pela religião nenhuma consideração. E ele tinha razão, embora fosse um grande arrogante, ele tinha razão. Porque os papas, bispos e cardeais não eram nada mais do que políticos, homens de Estado, homens do mundo. Muito embora, meus irmãos, nunca, mesmo na igreja, o Senhor nos tenha deixado órfãos. Então, se olharmos em todos estes séculos, nós veremos e nós constataremos que sempre existiram grandes almas. Que a mensagem do Cristo sempre esteve presente através destas almas, sempre nos chamando de volta a retomarmos o caminho da verdadeira espiritualidade cristã, do amor, da compaixão, da fraternidade. Então a igreja foi se dividindo, surgiu o movimento protestante, muitos homens e mulheres foram sacrificadas, guerras terríveis se fizeram entre católicos e protestantes. Então nós não entendemos a mensagem do Cristo. É por isto que naquele 18 de abril de 1857, nos chega às mãos, em Paris, esta obra extraordinária que inicia na face do nosso planeta a nova era do Espírito. E neste livro, na pergunta 625, Allan Kardec pergunta: quem é aquele que pode nos servir de modelo para guiar o nosso caminho, as nossas ações? E os espíritos, sem hesitação, respondem: Jesus. Nele está o parâmetro absoluto de todas as virtudes de que somos capazes ou de que seremos capazes um dia. Então, a doutrina espírita, ela tem como uma das suas missões primordial resgatar o Cristo. E Allan Kardec percebe isto. Quando ele lê esta questão, quando ele reflete, pensa, medita sobre o significado de todo aquele movimento espiritual que estava acontecendo na Europa, em meio, ao mesmo tempo, a todos os conflitos, a todas as guerras, a todas as turbulências que tomavam conta da vida europeia naquele momento, ele percebe claramente que a coisa mais importante que o Espiritismo deveria fazer seria restaurar a moral do Cristo, torná-la acessível à humanidade,
tirar essa moral debaixo das toneladas de escombros da teologia que se acumulou sobre esta moral, esquecendo-a. Então o Espiritismo faz explodir aquela montanha de construções teóricas que só fizeram esconder e dificultar o acesso à mensagem verdadeira do Cristo. Então, naquele momento, Allan Kardec percebe com uma clareza meridiana que a mensagem do Cristo tinha que ser resgatada, que com as chaves da imortalidade, da reencarnação, da comunicação dos espíritos, nós seríamos capazes de restaurar o entendimento do Evangelho para a humanidade. E quando Allan Kardec, numa de suas viagens, vai a Lyon, região em que ele nasce, região famosa porque ali criou-se nos primeiros séculos da era cristã, por influência de Irineu, um grande escritor, um grande mártir do cristianismo, que era discípulo de Policarpo, que, por sua vez, era discípulo direto de São João, o Evangelista. Então, em homenagem a João Evangelista, cria-se na igreja de Lyon, cria-se a igreja de Lyon com o nome de Igreja de São João. E ali, nos primeiros séculos, nós teremos, no ano 142, um evento extraordinário em que cristãos são perseguidos, são as perseguições dos mártires de Lyon. Allan Kardec visita aquela terra onde o sangue dos primeiros cristãos, e ele nasce nessa terra. Isso é muito interessante, né? Ele visita os trabalhadores, e é interessante porque as pessoas com quem ele estava em contato eram pessoas cultas, do meio social mais elevado, e uma dessas pessoas convida Allan Kardec para visitar algumas pessoas ricas e importantes da cidade. E, ao mesmo tempo, havia uma reunião de trabalhadores. E ele pede para ir à reunião de trabalhadores. E nessa reunião, registrada na Revista Espírita, nós vemos um trabalhador dizer: Mestre Allan Kardec, que honra, que alegria conhecê-lo. Porque é graças aos seus escritos que a revolta saiu dos nossos corações. Que nós entendemos que estamos nesse mundo, que temos lutas, sofrimentos, mas que isto é temporário. Então nós vemos a alegria que tinha Allan Kardec de estar em meio aos simples, aos homens do mundo, da luta, do sofrimento, aos homens simples, como os primeiros cristãos, como Jesus. Então, ele fica profundamente emocionado, porque ele compreende que o Espiritismo tinha esta missão fundamental de resgatar o Cristo dos escombros da história, de dar aos homens do século XIX, XX e futuros a possibilidade de entender Jesus, de compreender a mensagem do Cristo, para que, compreendendo-a, nós pudéssemos vivê-la, transpô-la para as nossas vidas e mudar a nossa sociedade. E com isto em mente, ele se concentra numa das obras que será a mais importante, certamente, de toda a codificação. A central, não diríamos a mais importante, diríamos a central, aquela que é a coluna de sustentação do Espiritismo.
o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde lemos este pequeno texto, em que ele, Allan Kardec, nos fala: não é este o rei? Não é esta a realeza mais importante do que todas as que já existiram na história deste mundo? Não é a realeza do Cristo, a verdadeira realeza, porque é aquela do espírito, da alma, aquela que as gerações de todos os séculos posteriores a ele têm honrado. Então, nós, meus irmãos, nestes séculos que vivemos desde a codificação, vimos no nosso planeta um movimento terrível de destruição, um movimento que começa com muita legitimidade, né, como reação aos abusos da religião, mas que foi se transformando num movimento manipulado pelas trevas. Nós vemos hoje a imposição de uma educação sem Deus, sem valores, onde a família está sendo destruída. Nós estamos vivendo um período terrível para a história humana. É como se vivêssemos na Roma pré-cristã. Um mundo onde se impõe a força, onde o poder do dinheiro é soberano, onde as pessoas estão vivendo sem valores, onde as famílias não estão transmitindo nenhum tipo de educação espiritual aos seus jovens. Países inteiros como o Canadá, onde falar-se de Deus, do Cristo, é quase um crime. Então, é lógico que o Espiritismo é este convite para evitarmos a loucura que está tomando conta da humanidade. Onde pensamos nós ir? Sem Deus, sem compaixão, sem valores? Mas o Cristo que foi perseguido tem sido perseguido há 2000 anos. Ao ponto que nós vamos ver espíritas dizendo: nós não precisamos assim tanto de religião. Chico Xavier era muito religiosista, nós temos que rever isto. O Espiritismo é uma filosofia, nós podemos cobrar pelos nossos eventos. Qual é o problema das pessoas pagarem por um seminário, por uma conferência? Então nós estamos começando a fazer as mesmas besteiras, perdendo a oportunidade de guardarmos a profunda simplicidade. Por isso Chico Xavier insistia, ia debaixo de chuva às reuniões do sábado à tarde, sob o abacateiro, para encontrar o povo, para encontrar a multidão de sofredores, porque ele dizia: Espiritismo é Jesus de volta ao coração do povo, ao coração daqueles que perderam seus entes queridos e se encontram em desespero, ao coração daqueles que estão perdidos e sofrendo, ao coração dos jovens que precisam de orientação e de guia, ao coração da humanidade que pede luz. Isto é o Espiritismo, meus irmãos. Nós temos a mensagem que tem como missão restabelecer e guiar o homem para que a realeza do Cristo se faça ao menos nas nossas vidas, nas nossas almas. Então nós não podemos aceitar, nós não podemos fazer concessões, nós não podemos permitir o desvirtuamento da mensagem que Allan Kardec nos trouxe. Mensagem poderosíssima, porque nos dá chaves para entender o Cristo sem passar pela autoridade de bispos, papas e padres. O Espiritismo dá acesso a todos nós diretamente à mensagem do Cristo. Qualquer pessoa que ler o Evangelho segundo o Espiritismo poderá entender quem é Jesus. Poderá entender qual é a mensagem do Cristo, por que ele é importante, por que ele deve ser o centro das nossas vidas.
Então, meus irmãos, nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande. Nós estamos diante da mensagem poderosa dos espíritos superiores, que voltam à Terra através da mediunidade para nos dizer: homens e irmãos, é tempo de acordar. É tempo de atender ao chamado, porque esta é a última hora e outro chamado não será feito. Então, meus irmãos, este é o momento em que devemos refletir, meditar profundamente nas nossas responsabilidades. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um farol iluminando a alma humana. Nós temos finalmente acesso ao Cristo. Então nós vemos aquelas multidões que procuravam Jesus. Allan Kardec nos permitiu de novo sermos aquela mulher que sangrava há 12 anos. Ele nos permitiu sermos aquela mulher. Por que digo isto? Porque aquela mulher tocou as barras do manto do Cristo. Ela teve acesso a ele. Ela atravessou a multidão que a separava da cura, da alegria, da saúde, da renovação. Allan Kardec, ele nos dá de novo acesso ao Cristo. Nós podemos nos aproximar dele. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. E ela nos chega sem o barulho das considerações teológicas que desviaram a humanidade do amor, da simplicidade, da compaixão do Senhor. Ele acolheu a todos, ele amou a todos, ele esteve entre nós, é um sol divino que aceitou viver, caminhar, curar, estar com a humanidade. O Senhor esteve e está conosco, porque a mensagem espírita é esta oportunidade de reencontrarmos Jesus, de tocarmos seu manto novamente. E o Senhor, querendo ter certeza que entenderíamos, não nos deu só Allan Kardec, nos deu uma pleiade de notáveis espíritos, e entre todos estes, a mediunidade extraordinária deste apóstolo fiel do Senhor, que foi Chico Xavier, que é Chico Xavier. 75 anos explicando item por item dos evangelhos, né? E nos legando a possibilidade de ter acesso, de entender a mensagem do Senhor, nos explicando a vida espiritual, descortinando ao homem do século XX e seguintes a possibilidade de entender a vida em todas as suas dimensões. Então, meus irmãos, nós finalizamos os nossos comentários, as nossas reflexões, convidando a todos para que leiamos com muita atenção a codificação kardeciana. São livros que têm uma aparência de simplicidade, porque Allan Kardec escrevia como um didata, como um professor que ensina, tornando simples aquilo que é ensinado, porque ele queria que toda a humanidade tivesse acesso. O professor universitário e a dona de casa, o trabalhador simples. Todos podem entender o Espiritismo, isso é maravilhoso. E nós convidamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, igualmente, a obra extraordinária de Emmanuel, de André Luiz, ao trabalho extraordinário da mediunidade de Chico Xavier. Cada página, cada pequenina página é um tesouro de reflexão. Não, meus irmãos, o Espiritismo não é religiosista, o Espiritismo é a religião do futuro, a religião dos homens esclarecidos, a religião capaz de discutir com a ciência.
porque o Espiritismo é o único que nos dá elementos para sermos religiosos e para entendermos a religião. Então, nós temos, mais que todo mundo neste planeta, razões para sermos cristãos, para sermos religiosos, para orarmos, porque nós entendemos o que é tudo isso, nós entendemos o mecanismo disto tudo. Então, queridos irmãos, façamos uma reflexão. O Espiritismo é Jesus que nos fala novamente ao coração. É Jesus que nos lança novamente o apelo para renascermos, para refazermos nossos caminhos, para aceitarmos que, ao escolher o Cristo, nós teremos que viver neste mundo, estarmos no mundo, mas não sermos mais do mundo. Assim como Ele, nós teremos que aceitar que o mundo nem sempre nos amará. E Ele diz a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui disputando, né, as tuas coroas e poderes. O meu reino é das grandes falanges celestiais. É o reino do Espírito que se iluminou, que está ligado a Deus. Então, o Espiritismo é esta mensagem que nos chega de Jesus, porque Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Então, queridos irmãos, que nós não tomemos o Espiritismo como algo já garantido. O ataque, o combate ao Cristo, a perseguição ao Cristo e aos cristãos verdadeiros continua. E se nós, espíritas, nos rendermos às facilidades, esquecermos a simplicidade, o trabalho evangélico com as pessoas que sofrem, com os nossos irmãos de humanidade, se nos rendermos aos centros espíritas chiques, para pessoas ricas e poderosas, e esquecermos os pobres e simples, nós estaremos mais uma vez traindo Cristo. Que Jesus, meus irmãos, nos abençoe. E que nós possamos meditar com muita serenidade, que este talvez seja o último apelo do Senhor. Muita paz, muita luz, e fiquemos todos na paz de nosso Senhor. Muito obrigado a todos.